no texto das bem-aventuranças. Aqueles que estão ligados, quando eu leio, geralmente eu prego um versículo só, né? Nós vamos para o versículo 9. Desde, acho que do final de 2019 para 2020, que eu tenho pregado as bem-aventuranças aí. 2020, nós pregamos várias mensagens e hoje ficou da gente pregar o versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Os irmãos que não encontraram podem procurar aí. Mateus capítulo 5. Vamos orar? Você gostaria que Deus falasse ao seu coração? Que essa mensagem sirva para a tua vida, para o teu casamento, para os seus relacionamentos, dentro de casa, no seu trabalho, na sua escola, por onde quer que você vá. Que esta mensagem mude algo em você nesta noite, em nome de Jesus. Pai querido, Pai eterno, mais uma vez estamos em Tua presença, somos gratos a Ti por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra, queremos que o Senhor fale conosco, queremos que o Teu nome seja glorificado nesta igreja, queremos que o Teu nome seja glorificado na vida dos Teus servos, que vivem o Teu evangelho, que são casa de Deus, morada do Altíssimo, que somos realmente a casa onde habita o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, nós Te damos glória, nós Te pedimos, nos ajuda a enxergar o mundo com os Teus olhos, nos faz ver as pessoas como o Senhor vê, nos faz ver o outro como o Senhor está contemplando. Coloca em nós o sentimento que está em Teu coração, nos use nesta terra como instrumento Teu, nos use nessa terra como algo que possa ser revertido para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Te agradecemos. Amém. Podeis assentar. Bem-aventurados os pacificadores, porque dos tais porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, que não se restringe às bem-atitudes, às bem-aventuranças, que significam feliz. Feliz é o homem que assim procede. Que essas palavras do Mestre fiquem em nossos corações. No nosso canal, eu já consegui colocar 4 dessas mensagens lá numa lista chamada Sermão do Monte. Tem 4 desses versículos que estão lá. Os outros eu acho que eu ainda não consegui encontrar. Mas hoje vou lembrar de colocar também essa. Se você quiser relembrar, vai lá no nosso canal, ADTAG, Setor O, escute, aprenda, que Deus possa falar mais uma vez ao seu coração. Então Jesus está falando diretamente ao nosso coração. É uma palavra prática daquilo que é ser crente, ser cristão. É considerado até um teste para ver se eu sou crente de verdade. Cada versículo é falado de uma maneira simples. Há uma palavra de Jesus, uma afirmação dele, separada aí cada versículo como se fosse um período, separado por vírgula, como se fosse 2 orações
dentro de cada período, cada versículo. E sempre inicia bem-aventurado. Quem é bem-aventurado? Os pobres de espírito, os que choram, os mansos, aquele que tem fome e sede de justiça, aqueles que são misericordiosos, aqueles que têm o coração limpo. E agora os pacificadores. Após essa primeira frase, ele sempre dá uma solução ou uma afirmação seguinte: deles é o reino dos céus, eles serão consolados, eles herdarão a terra, serão fartos, alcançarão misericórdia, verão a Deus. E a de hoje, quem é pacificador é considerado filho de Deus. Você é filho de Deus? Então eu e você devemos ser pacificadores. Amém? Então, mais uma característica do cristão. Não existe, irmãos, de maneira tão simples. Parece até que não tem teologia, mas está cheio de teologia dentro desses versículos. Quando vamos estudar a palavra, quando vamos estudar realmente, nós compreendemos as chaves bíblicas, a chave doutrinária que está aqui, principalmente no versículo de hoje. Nós vamos aprender como os pacificadores trabalham, como eles agem, como é que é possível ser pacificador. Então existe esse teste para averiguar a nossa humildade, para averiguar a nossa maneira de relacionar-se com Deus. Como eu estou me relacionando com o Senhor? Como que a palavra de Deus tem feito efeito na minha vida? Irmãos, estudando essa palavra, eu volto atrás a todas as palavras que tem ministrado sobre o Espírito Santo. E eu verifico que tudo que eu estou tentando dizer já foi dito por Jesus nesses versículos. Como que de uma maneira tão resumida, ele falou tanta coisa, falou tantas verdades, falou tantas palavras de maneira simples do Evangelho, ao invés de trazer uma palavra muito elaborada, muito complicada teologicamente, não, ele trouxe a simplicidade do Evangelho para mim e para você, para vivermos o Evangelho. Quando estudamos, nós vimos que há um paralelismo entre os versículos, por exemplo, humildade de espírito, versículo 3, com versículo 7, que é uma atitude de misericórdia. O versículo 4, quando a pessoa chora, lamenta pelo seu pecado, pelo pecado da humanidade, ele consegue compreender Deus por esse lado de Senhor, Salvador, aquele que redimiu a sua alma. A gratidão com um coração limpo. Eu só posso lamentar pelos meus pecados quando eu tenho um coração limpo, um coração lavado, redimido pelo poder do sangue de Jesus, um coração que não guarda maldades. E o versículo 6 com o versículo 9. Aqueles que são mansos, aqueles que andam de maneira mansa, fazendo a obra de Deus, que aprendem com o Senhor Jesus, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, são características verdadeiras, ou dos verdadeiros cristãos, a mansidão. E agora, conectado com o versículo 9, atitude de pacificação. Ela se corresponde. Essas virtudes, elas são colocadas em nosso coração pelo poder de Deus. Quem não nasceu de novo não tem essas características. Essas características são do novo homem.
da nova natureza, daqueles que escolheram servir e amar a Deus, que foram transformados, que foram renovados, que o sangue de Jesus já tem efeito na sua vida, que foi perdoado, que compreende essa grandeza do perdão de Deus, que sabe que tudo é dele, por ele, para todo sempre, que as nossas vidas são para glorificar a esse Deus. Há um elo entre essas virtudes, porque sem Deus não podemos alcançar essa perfeição, mas o Espírito de Deus que habita em mim é o nosso Deus, o próprio Deus habitando dentro de mim. Ele vai te capacitando. Quando eu leio, eu acho difícil. Quando eu leio a Bíblia, eu falo, não tem como. Mas a palavra de Deus diz que os seus mandamentos não são pesados. A palavra de Deus diz que Ele vai escrever a lei de Deus no meu e no seu coração. E quando Ele escreve a própria lei dEle dentro de mim, dentro do meu coração, eu consigo cumprir com a sua vontade, com os seus desígnios, com aquilo que Ele quer que eu faça. O pecado não é mais obstáculo, porque agora eu estou na dependência do Deus vivo, do Deus poderoso. Eu me submeto a Ele. O Espírito de Deus dentro do meu coração é a lei de Deus escrita em mim. É Ele que me convence do pecado. Quando os meus passos parecem estar desviando, eu ouço a voz do Espírito de Deus. Eu ouço uma pregação. E eu quero mudar, porque eu ouvi a palavra da profecia escrita, da profecia falada. Eu quero ser modificado pela palavra de Deus, porque é isso que o Espírito Santo vai falar. Mas é difícil, eu te ajudo. Mas eu não consigo, eu te fortaleço. Mas eu não sei como, eu te dou graça, eu te dou humildade, eu te dou a palavra do Senhor no seu coração, sendo viva, para você poder cumprir com a minha vontade. Vida cristã, crente, é esse tipo de pessoa, que está descrito com essas tão singelas palavras, que são palavras profundas na nossa alma e na nossa vida cristã. Cristo está estabelecendo um reino totalmente novo, totalmente diferente. Os judeus esperavam um guerreiro. Os judeus estavam esperando alguém que ia livrar eles do poder de Roma e que ia enfrentar o imperador e que ia liderar um exército. E Jesus sempre disse: o meu reino não é deste mundo. O meu reino é o reino de Deus. Várias mensagens dele dizendo: e o reino de Deus é semelhante, e o reino de Deus é assim, no reino de Deus é diferente. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus soldados, aqueles que estão comigo, os meus súditos, iriam lutar por mim. Mas o meu reino não é deste mundo. Meu reino é diferente. Deus está te chamando para este reino. Um reino totalmente diferente. É por isso que precisa de um novo coração. É por isso que precisa de uma nova mente. Porque lá no mundo pode tudo. Mas quem quer se submeter à palavra tem que andar conforme a direção, conforme o Espírito Santo te guia. Deixa Ele te guiar. Deixa Ele ser o seu Senhor. Não se precipita com as tuas palavras, não se precipita com suas vontades. Não cumpra com os teus desejos, mas cumpra com a vontade de Deus, com os desejos do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus.
Cristo está fazendo algo diferente. Cristo está trazendo o reino de Deus, aquilo que é espiritual, e trazendo para dentro do meu coração, para dentro do seu coração. É por isso que a nossa alegria não depende daquilo que está no exterior, mas a nossa alegria depende de estarmos em comunhão com Ele. Se eu tenho comunhão com Deus, eu tenho paz com Ele, eu tenho paz com os irmãos. A unidade, a vínculo da paz em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Porque os pacificadores são bem-aventurados? Por que os pacificadores são chamados de felizes? Eles são abençoados por serem pessoas diferentes de todas as demais. Nós somos diferentes do mundo. Quantas vezes você já ouviu isso e não entendeu completamente por que eu não faço o que o mundo faz? O casamento no mundo está totalmente deturpado. Casa separa, casa separa, casa separa quantas vezes for necessário, como quem muda de roupa, como quem muda de casa, como quem muda de carro. O mundo tem um espírito. E o espírito que age no mundo é o espírito do anticristo. É o espírito do diabo. É dos demônios que age no mundo, que age nas trevas. Mas na igreja, na noiva, lavada, remida pelo sangue de Jesus, há um outro espírito que age na igreja. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito que conhece o coração de Deus, que conhece a mente de Deus, que conhece o segredo de Deus, que habita em mim e quer trazer aquilo que Deus deseja para a minha vida, para dentro da minha alma, e a minha vida vir ser uma vida prática do verdadeiro amor de Deus. Por que há tantas guerras no mundo? Por que há constante tensão internacional? O que está acontecendo com o mundo? A gente vive com anúncio até na televisão. Tal país está em guerra com outro país. Nesses últimos 2, 3 anos, aí, 5 anos, nós vimos tantas guerras. Nós vivemos aí no último século 2 grandes guerras mundiais. O mundo está em conflito. O mundo está sem conseguir ter paz. Inclusive é um dos sinais que o anticristo está agindo no mundo. Falsa paz, paz enganosa. Mas o cristão não, o cristão tem a verdadeira paz. Para ser pacificador, eu tenho que amar a paz. Para ser pacificador, eu tenho que entender que Deus criou o homem perfeito, que Deus criou o homem num paraíso, e que Deus deseja isso para a humanidade. Mas a humanidade está distante de Deus, a humanidade está longe de Deus. Quem é homicida, quem é inimigo é o diabo. Ele entrou lá no paraíso, e desde o dia que ele entrou no paraíso, veio a discórdia, veio o pecado, veio as discussões, veio os problemas, as dissensões. Toda vez que eu e você estamos em dissensão, em confusão, é um outro espírito que está agindo. Mas quando nós estamos andando junto, quando nós queremos a mesma coisa, quando nós queremos a glória de Deus, quando nós queremos caminhar e fazer a obra dele, aí é um outro espírito que age em nós, diverso desse outro espírito da confusão, da discussão. Pacificador. Por que o mundo está desse jeito? Só tem uma resposta: é o pecado. O pecado entrou no mundo. Os primeiros filhos do casal que saiu do Éden, um matou o outro. Esse negócio de inveja, de raiva, de ódio,
É desde o início. Os primeiros filhos, um matou o outro por causa do pecado. Às vezes a gente fica triste quando um casal separa, quando a gente sabe de algum obreiro que cai, quando a gente vê que algum irmão desliza. Nós não temos contentamento. Nós temos tristeza quando isso acontece. Às vezes a gente quer tomar partido, quer ficar de um lado, quer ficar do outro lado. Às vezes a gente quer defender um e culpar o outro. Mas eu só quero te dizer que depois que o homem peca, o que ele faz, irmãos, a gente vai chamar que foi porque ele foi falso. A gente vai falar foi porque ele traiu, porque ele fez isso, fez aquilo, aquilo outro. Mas o problema da humanidade, o problema do mundo, muitas vezes o problema dentro da igreja, chama-se pecado, pecado, pecado. É por causa dele que as coisas vão acontecendo de maneira que não agrada a Deus. Por que há tantas guerras, tantos conflitos no mundo todo? Porque o homem é egoísta, porque o homem cobiça, porque o homem, quem manda nele é o seu ego, quando não é o próprio Satanás que manda na vida dele. Mas aqueles que andam com Deus, aqueles que amam a Deus, o Espírito Santo é que manda na sua vida. Quando você permite, ele te guia. Ele te guia um ano todo, 2 anos, 10 anos. O dia que você falar, eu não quero mais que o Senhor me guie, talvez ele pare de te guiar. Talvez ele pare de falar, porque a Bíblia diz que se você tiver com comichões no ouvido, ele não vai poder falar mais. Ninguém pode começar a entender o problema do mundo sem antes entender essa doutrina do pecado. O homem nasceu em pecado. A humanidade está destituída da glória de Deus. Só quando este homem fizer uma aliança com esse Deus, esse homem vai viver em paz. E aí ele vai ser capaz de ser benigno, ser bondoso, ser pacificador. A dificuldade se encontra no coração do homem. Enquanto esse coração não for transformado de um coração de pedra para um coração de carne, não haverá mudança. A palavra diz, do coração procedem, Jesus falando, todo tipo de mal. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas aquilo que sai. Porque o que sai pela boca, as palavras minhas, as suas palavras, elas procedem do coração. E o coração muitas vezes é enganoso. O coração, às vezes, muitas vezes é mau. Os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a fornicação, a inveja, o ciúme, a malícia, todos os demais pecados procedem do coração do homem. O que é um pacificador? Pacificador é um homem que deseja a paz, ele está disposto a fazer tudo quanto for necessário para que essa paz seja instaurada e mantida, que ela permaneça. Irmãos, no nosso lar, às vezes, quando os filhos começam a desentender, às vezes é preciso que o pai e a mãe entrem no meio e façam uma intervenção, apazigue, ajude, pacificar, para que haja um bem comum daquela família. Nós precisamos trabalhar assim, irmãos, dentro da igreja, no nosso lar, no nosso trabalho. Talvez você já tentou apaziguar alguma coisa e alguém chegou e falou assim, quem foi que te chamou aqui? Quem foi que te pediu conselho? Às vezes a gente tem tanta vontade de ajudar alguém, e às vezes as pessoas vão fechando as portas. Mas se der a oportunidade, a gente ajuda, a gente auxilia, a gente fala uma palavra, a gente entra no meio para que possa trazer paz para aquelas pessoas. Mas enquanto essa pessoa não quiser Deus, não haverá paz.
Pacificador é alguém que, acima de tudo, que o principal objetivo dele é esse, é que o homem receba a paz de Deus. Que seja restabelecida a paz com Deus. Eu, muitas vezes, em relacionamento, em palavras para casais, eu digo, quando está eu e minha esposa dando palestra, quando a gente já fez isso algumas vezes, eu digo assim, eu não amo a minha esposa por causa do meu amor humano. Mas eu amo a minha esposa porque primeiro eu amo a Deus. E amando a Deus, há princípios. Eu tenho que ser fiel. Primeiro a quem? A Deus. E se eu quiser ter a graça dele, a unção dele, a vida dele, o espírito dele na minha vida, eu tenho que ser fiel ao outro. Fiel à esposa. É por causa da minha fidelidade a ele que eu consegui chegar aqui em 25 anos de matrimônio com essa esposa maravilhosa que Deus me deu. É a graça dele na nossa vida. É a presença dele na nossa vida, é o poder dele na nossa vida, é o amor dele, a graça dele, o perdão dele que nos ajuda a caminhar mais um pouco, a pedir perdão, a reconciliar, porque casamento tem a ver com isso, com reconciliação, família tem a ver com isso, com pedir perdão, com olhar no olho, com choro, com consolar uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Pacificador. O que é pacificador? É alguém que não provoca mais conflito quando vai conversar. Porque tem gente que, ao invés de trazer água, traz querosene, gasolina. A coisa estava quase consertando, ele joga um balde de gasolina. Aí o negócio não tem mais jeito. Que nós possamos carregar essa água do Espírito Santo de Deus. Essa fonte de água que Jesus disse, é uma fonte que entra em você e ela sai de dentro do seu coração. É uma fonte de água viva que te leva para a vida eterna. Esse Espírito de Deus em nós, atuando em nós, nos usando e a gente podendo trabalhar para o nosso Senhor. Pacificador é aquele que é pacífico em sentido passivo, que não provoca, e em incentivo no sentido ativo. Ele não somente não provoca o conflito, mas ele faz de tudo para que a paz seja estabelecida. Somente alguém que tem um coração já purificado, perdoado, pode ser pacificador. Porque quando a gente entende que por trás da ação do outro está a ação do mal, a atitude de alguém que está sendo influenciado pelas trevas, pelo pecado, nós continuamos orando, continuamos olhando para ele com os olhos de Deus. Eu não vou olhar com os meus olhos humanos. Ele errou, mas já é a segunda vez. Ele errou, mas já é a terceira vez. Não. Deus perdoou, jogou no mar do esquecimento e acabou. Deus é poderoso para levantar o caído, para tirar do charco de lodo, de dentro da imundície, e levantá-lo, restabelecê-lo, fazer como o pai fez com o filho pródigo. Chegou todo maltrapilho, chegou na presença do pai todo faminto, chegou na frente do pai todo mal penteado, mal arrumado. Mas o pai falou assim, vai lá, leva ele, dá um banho, prepara, coloca roupa nova, coloca o anel, coloca a sandália, remove essa vida. O pacificador entende que existe uma mão trabalhando, que vai além da sua mão,
Às vezes você não consegue fazer a união de dois, mas existe uma mão muito mais poderosa do que a tua, querendo o bem da sua vida, querendo o bem do seu casamento, querendo o bem da sua família, querendo a união da sua casa, e Ele é poderoso para fazer. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Por trás das minhas mãos existe a mão de Deus. Quando eu dobro os meus joelhos, parece que a minha oração não está passando do teto, mas Deus ouve e vai trazer a solução para aquele problema. Eu tenho que perseverar na oração, querendo o bem, desejando o bem. Eu tenho que fazer de tudo para que a paz seja instaurada e mantida pelo poder de Deus, porque os homens não podem fazer. Aquele que é pacificador é alguém que tem que ser desligado do eu. Eu não posso querer os meus direitos. O que eu vou ganhar se eu conversar com fulano e vocês voltarem a conversar novamente? Não tem isso. Eu faço porque eu sou movido pelo Espírito Santo de Deus, porque eu não gosto de ver as coisas erradas acontecerem e deixar por isso mesmo. Deixa. Daqui 20 anos, 50 anos, quando ele casar, quando ele virar pai, aí ele vai se lembrar de mim. Será? É melhor orar agora, é melhor pedir a graça de Deus, pedir sabedoria de Deus, para que Deus possa colocar a palavra da sabedoria do Espírito Santo na sua boca, nos seus lábios, e você ser usado como instrumento de Deus, como boca de Deus, como profeta de Deus nessa terra. Não é importunando, como goteira pingando todo dia, toda hora, mas é permitindo que a voz de Deus que você escuta seja falada na sua boca. Ao invés de só criticar, só apertar uma palavra de amor. Irmãos, quando a gente entende o que Deus fez por nós, a gente fica de boca aberta. O que Ele fez por mim? Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho que tirar o ego, tirar os meus interesses, tirar as minhas preocupações e ver de maneira neutra, para eu poder juntar e ajudar duas pessoas. Para que eu possa ser usado para a união. Pacificador é aquele que deseja a união das pessoas. Deseja a bênção de Deus. Entende esse amor do nosso Deus. Se você já se viu como alguém que precisa de humildade, como está escrito lá, humilde de espírito, na primeira bem-aventurança. Se você sente que você precisa ser esse humilde de espírito, se você já lamentou, já chorou, porque você errou, já reconheceu os seus pecados, quando alguém pecar, eu não vou virar as costas, eu não vou jogar pedra, mas eu vou orar, eu vou interceder, eu vou estender a mão, eu vou ser instrumento de Deus para poder fazer com que essa pessoa consiga ver Deus, ver o seu poder e a sua palavra, o efeito da palavra de Deus em nossos corações. Eu tenho que ser inteiramente livre, inteiramente perdoado. Só quem recebe perdão de Deus, a Bíblia diz que a um perdoou 100, a outro perdoou 1000. Mais ou menos isso, só para a gente entender que um foi pouco e o outro foi mais. Qual dos dois será mais grato? Aquele que foi perdoado mais. Eu não sei qual é o tamanho do seu pecado. Que Deus já te perdoou. Ou que você está pedindo perdão nesta noite. Eu não sei. Mas eu só sei que você tem que ser grato. Tem que entender o que foi necessário ser realizado para que você tivesse paz com Deus, que tivesse perdão de pecado. O que foi feito? O que Deus fez? Só quem é perdoado
consegue também liberar perdão. Que Deus possa colocar em você esse coração perdoador. Sem perdão eu não sou pacificador. Se assim eu sou, então eu não vou ficar exigindo os meus interesses, os meus direitos, os meus privilégios. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 10, 39, quem achar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder vai encontrar. Como é que é isso? Quem acha a vida é que acha significado nesta vida presente. Essa pessoa, ela ama a si mesma. Ela não ama o próximo como a si mesmo. Ela não ama a Deus sobre todas as coisas. Ela é platônica. Ela é narcisista. Ela ama a si mesmo, acima de todo mundo. Eu é que tenho que estar bem. E ela fica com raiva quando o outro consegue alguma coisa. Por que ele conseguiu? Por que eu não consigo? Por que ele tem isso e eu não tenho? E aí começa a ter inveja. Esse sentimento é de alguém que olha para si mesmo. Até no relacionamento marital. No relacionamento de homem e mulher. Casou errado quem casou para ser feliz. Viu, jovem? Você não casa para ser feliz. Você casa para fazer alguém feliz. Você se esforça para que o outro tenha felicidade. E o seu esforço de fazer o outro feliz, o outro reconhece também e começa também a fazer algo para você, em gratidão. Ah, mas eu faço há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos. Irmãos, relacionamento é isso. Eu faço de tudo para que o outro seja feliz. Então, quando eu não estou querendo o bem do outro, eu começo a ver o meu lado, o meu dinheiro, as minhas coisas, é o meu. Mas quando eu estou no verdadeiro amor, é o nosso. A gente usa a palavra no plural. Não é mais meu. E se for seu, presta atenção, você foi feito um, não tem mais 2. Então, quando você fala meu, você está dizendo que é dela. Entendeu, não? Se não sabe usar o plural, toda vez que você usar no singular, é meu. Você está dizendo é dela. Porque você e ela agora é um. Ou então, não se cumpriu essa palavra na sua vida. Quem achar a vida neste mundo vai perder a vida vindoura. Quem se achar o centro do universo vai ficar só. Vai perder a salvação. Mas quem colocar Deus no centro, a glória é dele, a bênção é dele, a vitória vai ser nossa, mas é o trabalhar dele em mim e em você. Outro teste para saber se a pessoa é crente é esse aí. Saia do volante e deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida. Quando o velho homem tenta dominar o novo homem, é porque a natureza ainda não está transformada. Quem é que vai ter poder na sua vida? Você pode dar a chave. Você pode entregar a autoridade na sua casa, no seu coração. É ao inimigo? É a sua carne? Ou é ao Espírito de Deus? Ao próprio Deus? Quem escolhe entregar para Deus? Entrega a sua alma para Deus, entrega o seu casamento para Deus. Seja um marido segundo a palavra de Deus, que ama a esposa como Cristo amou a igreja, que deu a própria vida pela igreja. Às vezes a gente, analisando a nossa vida, às vezes minha esposa fala assim, meu bem, mas você não compra coisa para você, só compra para a gente. É quase isso, às vezes a gente se anula para fazer o bem para o outro.
Mas aí tem alguém olhando e vai lá e compra para você também, abençoa você também, né? Ajuda você também, porque tem alguém vendo que você está fazendo de tudo para abençoar o outro. Esse é o pacificador. Ele faz de tudo pelo outro, ele faz de tudo para ajudar o outro, ele quer a felicidade do outro, ele quer que o outro esteja em paz, principalmente com Deus, mas também em paz aqui na terra. O pacificador é o homem que se dispõe a deixar ser humilhado. Irmãos, quando eu estava estudando isso aqui, tem aqui a questão do controle da língua, né? Então a pessoa não fala só o que pensa, ela aprende a calar. Irmãos, Jesus, em alguns momentos ele calava, ele tinha domínio, ele não respondia todas as provocações. Nós às vezes queremos responder a toda provocação. E às vezes, essa palavra é maravilhosa, porque ela não corta só para ela corta para cá. Eu estava estudando e vendo isso aqui. Às vezes as pessoas tentam a gente para a gente falar. E às vezes a gente não vigia, né, irmãos? E a gente fala. E quando a gente fala de nós mesmos, a gente se arrepende, a gente entristece. Mas as palavras são como flechas. Depois que sai da boca, muitas vezes não tem mais como. A gente pede perdão, mas às vezes a palavra foi e já machucou. Precisa do bálsamo, precisa da graça, precisa da presença do Espírito Santo para apagar essa ferida. Eu quero te pedir, irmãos, não aceite a provocação. Tiago 1,19 diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio em irar. Mas quantas vezes a gente se ira, né? Quantas vezes a nossa palavra já sai cheia de ira? Mas que o Espírito Santo nos ajude nesta noite a controlar essa língua. Lá em Tiago vai dizer que se o homem conseguir controlar a sua língua, esse homem será perfeito. É por isso que eu e você não somos perfeitos. Porque a gente não consegue controlar todas as vontades que vêm. Algumas vezes eu consigo ficar calado. Algumas vezes a autoridade que eu estou investida eclesiasticamente, ou no meu trabalho, quando eu estava trabalhando, eu tive conflitos. Às vezes a autoridade que a gente está investida, às vezes é ofendida. Mas o pacificador se deixa ser humilhado. Então, às vezes eu tenho falhado em ser mais bondoso nas minhas palavras. Mas esse Espírito Santo está aqui para dar força, para nos fortalecer, para nos ajudar a ser homens pacificadores, a não ser homens que levam gasolina para uma conversa, mas homem que traz a água do Espírito Santo. Não replica, não se rebaixe, não vai para o mesmo nível. Faça como o Senhor Jesus. Feche os teus lábios. Tem muita gente que diz assim: eu tenho que falar aquilo que eu penso. Eu vou falar a verdade, doa quem doer. Não é bem assim que a Bíblia diz. E como falando a verdade, doendo a quem doa, você vai trazer paz, vai apaziguar dois que estão brigados. Você vai botar mais fogo, meu irmão. Ser usados por Deus para apaziguar. O crente não pode dizer assim: me perdoa o que eu vou falar, e começar a falar coisas que não provêm de Deus, que provém da sua carnalidade, do seu ódio, da sua pequenez, do seu velho homem.
Eu pego o velho homem que está morto, só a carcaça, só o defunto, e falo assim, para esse aí, tu usa esse aqui, ó, vai lá a carniça falar, porque só sai coisa fedorenta, só sai coisa que não presta. É o seguinte, você me perdoa, mas hoje eu vou falar. É a carne que está atuando, é o espírito do mundo que está atuando em você, ou em mim. Mas o Espírito Santo de Deus nos dá humildade. No nosso falar, no nosso ouvir, no nosso agir. Não aceita a provocação. Aceite a influência, o domínio do Espírito Santo. O Espírito Santo já te deu essa arma para dominar este mal que está em você. Ser crente espera que você seja um novo homem, criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Não é pouca coisa, não. Nós temos a imagem de Deus, nós temos a imagem de Cristo. Cristo é o padrão, Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Temos que olhar para Ele. Pronto para ouvir, mas tardio para falar, tardio para irar. Uma das primeiras coisas para a gente fazer, para se estabelecer a paz, é saber calar. Porque tem gente que ouve aquela pessoa A falando e depois vê a pessoa B falando. Aí ela vai e fica levando e trazendo. Isso aí não é pacificador, não. Isso aí está sendo usado pelo diabo. Eu não estou aqui nessa igreja para ficar chamando um e outro e resolvendo o conflito. Eu posso escutar o A, escutar o B, orar pelo A, orar pelo B, cada um na sua dimensão, no seu problema, naquilo que falar. Mas jamais eu tenho essa capacidade, às vezes, de resolver conflito, porque quando estão na minha frente, é um tocando pau na cabeça do outro. Então, às vezes, é necessário escutar um separado do outro e depois trazer uma solução. Isso é sabedoria, o Espírito Santo vai te dar sabedoria, o Espírito Santo vai te ajudar a dar conselhos de homem de Deus, de mulher de Deus, que querem um bem das pessoas. Mas olha só, lá a Bíblia vai dizer, eu separei aqui, é no próprio capítulo 5 de Mateus, os últimos versículos, ali no versículo 43, que a gente tem que, como diz a Bíblia, amar até os nossos inimigos. Olha o que Jesus falou. Você ouviu o que foi dito aos antigos? Amarás o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Irmãos, como é que é isso? Não basta eu não querer o mal. Como pacificador, como agentes do Senhor, a solução para que o mundo seja um mundo sem guerra, a solução para que o meu casamento e o seu casamento seja um casamento de sucesso, que haja o bem da minha esposa, o bem do filho, o bem de toda a família, é que eu e você sejamos pacificadores. Porque se nós formos pacificadores, eu posso até baixar a cabeça, eu posso até ser humilhado, a minha autoridade pode ser até infringida, mas eu permaneço humilde. E aonde tem humildade, meu irmão, as coisas se resolvem, as coisas acontecem. Deus vai ajudando.
Se o teu inimigo tiver fome, é para você dar de comer. Tive fome e me deste de comer. Senhor, quando é que nós vimos? É quando você faz para outro, quando você faz para aquele outro, para o pequeno. Aqui está falando de inimigo. Quanto mais nós devemos fazer pelos filhos que Deus nos deu. Pela esposa que eu escolhi. Que nós nos escolhemos. Que eu pedi em namoro e ela consentiu. Não foi o pastor que foi lá falar no teu lugar, não. Honra o teu casamento, honra o teu matrimônio, honra a tua família. Seja homem de caráter, seja homem transformado, seja mulher transformada, seja homens e mulheres cheias de Deus, cheias do Espírito Santo. Seja homem e mulher usada por Deus para apaziguar, resolver os conflitos. Só essa graça de Deus, só o poder de Deus na nossa vida. Tem tanta coisa para falar, mas vamos lá. Por que é feliz aquele que é pacificador? Porque eles são chamados filhos de Deus. Irmãos, não é pouca coisa não. Existem aqueles que são criaturas de Deus, porque Deus fez todos os homens. E quem permanece querendo o mal lá nas trevas, permanece como criatura. Mas Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, a quem crê. A quem acredita em Jesus. A quem acredita no Senhor. A quem se submete à autoridade do Espírito Santo. A quem o seu eu já foi quebrado, a quem o seu homem interior já foi quebrantado, a quem o seu coração já foi contrito, todo quebrado, e Deus tirou o coração de pedra e colocou um novo coração, uma nova mente. A igreja tem a mente de Cristo. Temos que pensar como Ele pensa, como Ele ama, como Ele andava, a maneira que Ele fazia. Ele foi ofendido. Ele foi menosprezado, ele foi cuspido, mas ele não abriu a sua boca, ele foi levado ao matadouro e ele queria fazer algo para Deus, para o seu Pai. Ele foi humilde, ele foi paciente, ele aguardou a cada dia, a cada hora, no corpo limitado da glória de Deus. Uma das primeiras coisas que ele faz, ele fala: Pai, antes dele ir para a cruz, Pai, eu estou indo para a cruz, eu estou indo morrer, eu estou indo cumprir, eu estou indo fazer a paz com os homens, eu estou indo fazer aquilo que o Senhor deseja, mas Pai, devolve aquela glória que eu tinha contigo lá antes da fundação do mundo. Antes de eu tornar homem, antes de eu abrir mão desta graça, de eu anular o que eu era para que pudesse ser feita a tua vontade, para que eu fosse feito pecado pelos homens, por causa dos homens. A Bíblia diz que ele se fez maldição por você, ele trouxe bênção para a tua vida quando ele morre na cruz do Calvário. Paulo vai chamar Deus de paz, e em Hebreus vai chamar ele de Deus de paz. É por isso que eu sou filho dele. Quem é pacificador ama a paz. Aprende com o Pai da paz. Aprende com o Príncipe da paz. Reandarabassou. Em Colossenses capítulo 1, versículo 20, está escrito assim: E havendo ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. A cruz foi a caneta. A tinta foi o sangue de Jesus. E ele escreveu na sua dívida: está pago, está consumado, não deve nada. O saldo agora dessa dívida sua é zero. Irmãos, só Deus para fazer isso. Entenda, Ele te amou primeiro.
Ele primeiramente foi pacificador. Você não queria, você rejeitava ele, você preferia o pecado, você andava desgarrado. E ele foi te amando, foi te amando. Ele não via a hora de ver você entrando por esse pátio. Ele não via a hora de você entrar por essas portas. Ele não via a hora de você levantar a mão e dizer: eu quero Deus. Ele te cercou com cordas de amor. Ele quer te usar como alguém que é pacificador, porque ele deu o exemplo. A palavra de Jesus na cruz foi: Pai, perdoa, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo comigo. Eles não conseguiram enxergar quem sou eu. Perdoa, perdoa, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Quantas vezes você está no direito, quantas vezes você está com a razão, e você fala assim: é você que tem que me pedir perdão. Nós queremos obrigar o outro a pedir perdão. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus liberou perdão sem o pedido de perdão. Primeiro ele morreu, primeiro ele fez tudo para que houvesse paz entre os homens e Deus. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 14 e 15 diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Está falando de Israel e da igreja, de Israel e dos gentios. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade entre o povo de Deus e os outros que não eram povo de Deus. Porque Jesus só virou Salvador meu e seu quando ele morre na cruz do Calvário. Não é certo eu tirar pão da mesa dos filhos e dar para cachorro. Mas um dia ele morreu na cruz por mim e por você. Porque aqueles que eram seus não receberam. Mas a qualquer um, a todos aqueles que o receberam, deu-se o poder de serem feitos filhos de Deus. É isso que Deus tem feito por você. Equipe de louvor, por favor, venha concluir. Louvando a Deus com o hino. Jesus é a nossa paz, Deus é a nossa paz, Deus estabeleceu a paz. O homem não queria nada com Deus, mas Deus fez de tudo para que acontecesse a paz. Lute pelo seu casamento, lute pela sua família, lute pela sua casa, seja usado na sua casa como pacificador. É aquele que tem o Espírito de Deus, é que faz a ligação, é aquele que é convertido. É que ora e que deseja a paz, que deseja a paz. Eu quero a paz. O que é preciso eu fazer? Morrer. Morra o seu eu e deixa que o Espírito Santo fale na sua vida. Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome de Jesus.